como uma história para que você também possa seguir esses bons exemplos, tá bom? Antes da gente trocar uma ideia com o Gilvan, mandar um alô pessoal da Rádio Comunitária Nova Era FM, o nosso grande Luzivan Alves, que está aí ouvindo a nossa rádio e retransmitindo aí o nosso bate-papo aqui. Valeu, Luzivan, grande Luzivan Alves e toda a turma, Gil Samorim, nosso diretor, Abimael pegou uma virose aí, tava meio ruim, mas tá tudo bem. Tásio Araújo tá com o bebezinho, tá na licença maternidade, a Cris, o nosso glorioso Henrique, toda a galera da Nova Era aí, um abraço. Agradecer o pessoal que apoia a Nova Era, Móveis Gazin, Gilvan Variedades, Clínica São Bernardo, Dr. Genilson Leite, Citeac, Vitória Elétrica, Sena Promotora, Ronce, Rei da Capinha, Magazine do Povo, LM Bike, Drogaria Pague Pouco, Água Cristal, Droga Luz, Sicredi, Raquel Viana Odontologia, Cred Carmo, Clínica Asmed e Altemir Serviços Contábeis. Graças a esses comércios aqui, a esses amigos aqui que colaboram todo mês para que a Nova Era se mantenha no ar. A Nova Era não recebe recurso público, não é financiada por prefeitura, estado, nem ninguém. É a sociedade que a mantém funcionando e os jovens chegam lá às 5 horas da manhã, saem 10 horas da noite para que mantenha ela no ar. E vocês são os responsáveis por isso. E o nosso podcast, nós queremos agradecer o apoio da IDNET, que é a internet rápida aí do meu amigo Delmar. Velho, para de estar aí com essa tua carroça velha aí que tu não consegue baixar um arquivo, né? Ouvir uma música legal que trava. Contrata aí o serviço, né? E os planos da IDNET. A partir de 129 tu tem fibra aí na tua casa, velho. 99912-1335. Foi-se o tempo da internet ruim. Marcenaria Império Rústico do meu amigo Leandro Abreu. Olha, manda fazer teus móveis lá, velho. Cada mesa bonita, cadeira, tudo desenhadinho, guarda-roupa, roupeiro, tudo que tu precisar em móveis, né? Aquele balcão bacana aí para tua cozinha. 999932317, faça o orçamento e escolha aí uma forma boa de pagamento. MP Bios e tudo em papelaria lá na nossa gloriosa Mirna Borges, 9905-9070. Compra aí o material escolar do seu filho ou material de escritório para sua empresa, para o seu escritório aí. Hortifruti de Casa tá bombando ali no Bairro Novo, meu amigo Eric, esperando você para comprar aí sua verdura, sua fruta e também o seu produto congelado, o seu produto natural. 992422590. Agenda aí, ele tem um grupo de WhatsApp, ele pode te colocar aí. LS Som, se você vai fazer um som aí, vai reunir os amigos, trocar uma ideia, bater um papo, comemorar um aniversário, um casamento, fazer umas orações aí, precisa de um som, o Leandro sonoriza para você aí o seu espaço. 99938-6041. Topcar Mobilidade Urbana, velho, não saia mais de casa por aí aperreado, pegando chuva, correndo aí pela beira da rua. Mobilidade Urbana agora é com a Topcar, né? Você baixa o aplicativo, chama um dos nossos veículos, aí na porta da sua casa, qualquer hora do dia e da noite, para ir buscar, para ir deixar. 99205-3458, fala com o Rodolfo, que é o camarada aí. E, por último, doutor Cacarró, cirurgião dentista, faça seu agendamento, trate seus dentes, meu irmão. 99234-6634, fica ali em frente de João Ribeiro, o consultório. Faça lá seu orçamento. Então, galera, olha, hoje, né, nós estamos aí na quarta-feira, estamos em plena Copa do Mundo, a Argentina acabou de se classificar, né, juntamente com... A Argentina acabou de se classificar juntamente com a... Qual foi, Neto? Outro time aí? Classificou-se com a Argentina? Polônia. A Polônia, velho, só timaço se classificando aí. Então, o Brasil joga sexta-feira com o time já classificado, né? Joga com os reservas aí para deixar o pessoal dar uma corridinha. Bom, gente, ontem nós conversamos com o nosso tenente Zé Carlos, né? O meu amigo Zé Carlos, foi uma entrevista muito boa aí, depois nós vamos rever essa entrevista. E hoje eu estou recebendo meu amigo Gilvan, né, um homem simples, do povo, trabalhador, honesto, e que hoje pai de família, né, e que hoje está aqui para contar um pouco da sua história, para que vocês entendam e conheçam, né, e passa ali no comercial dele, no comércio dele, né, se imagina o trabalho que dá, todo dia botar aquilo para fora, para dentro, a família toda unida, os filhos lá ajudando a esposa, né, e é bonito ver, né, o esforço das pessoas, para dizer para vocês que as coisas são difíceis, mas com luta você vence. Gilvan, como é que tu tá? Boa tarde, meu irmão.
Boa tarde, senhor Acioli, professor Acioli, boa tarde, todos vós que nós escuta, né? Nesta tarde maravilhosa, hoje, uma preparação de Deus, nesse dia 30/11/2022, né? Eu sou muito grato a Deus por essa oportunidade que o senhor tem nos dado e estou à sua disposição, né? Que o senhor perguntar aí, se for pela verdade. Na verdade, a gente fala. Convida as pessoas aqui para bater um papo, trocar uma ideia, né? Sem muita formalidade. A pessoa contar um pouquinho da história, né? O que pensa da vida aí. Vamos conversando, o papo vai surgindo. Mas conta aí pro povo de onde veio o Gilvan. Senhor Acioli, professor Acioli, realmente eu fui um cidadão que já sofri bastante na vida, né? Hoje eu sou grato a Deus, o senhor já me tirou de uma vida muito sofrida, né? Porque realmente eu com 5 anos de idade, meu pai se separou, né, da minha mamãe, e isso tudo eu louvo e agradeço a Deus, porque Deus é bom. E então eu vim para Tarauacá, nós morava no Envira, né? E meu pai se separou lá, veio para Tarauacá, e aqui nós não tinha casa, só tinha a irmã do meu pai que trabalhava com o senhor Altevio Leal, né? Trabalhar com o senhor Altevio Leal. Então eu fiquei 1 ano morando com ela, e aí eu fiz a primeira série no João Ribeiro, e depois o meu pai veio casar, né, com a outra esposa que Deus preparou para ele, e foi trabalhar lá no Seringal, né? Ele trabalhava de motorista não sei se eu conheceu, era o Moisésão, ele era dono de um Seringal América. Nele, né? Então, nós moramos um determinado tempo lá na América, né? E depois nós fomos morar 3 horas de viagem da beira desse rio Tarauacá para chegar na localidade que nós morávamos, um Seringal, divisa da Santa Luzia com o Seringal Universo. Então, ajudei o meu pai a cortar seringa, né? A partir dos 8 anos de idade, por aí, 8, 9 anos de idade, ajudei o meu pai a cortar seringa. E saía descalço, andava com um sapato de borracha fininho, o espinho de taboca furava o meu pé, né? E o espinho de taboca, não sei se o senhor sabe, que depois de 30 dias ainda dói a estrepada. Reimoso, como diz o Reimoso, é verdade. Então, eu agradeço a Deus que o meu pai me ajudou, né? Porque me ensinou a trabalhar. Se me der uma motosserra, eu corto uma madeira, né? Se for preciso. Me ensinou muito trabalho e, assim, eu não tive muita oportunidade de estudar, porque naquela época, senhor Acioli Neto e Ilan, meu filho que está nos vendo também, e todos vós, no Seringal só tinha somente até a 4ª série. Então eu agradeço a Deus que eu tive a oportunidade somente, eu não tenho vergonha de dizer, né? Eu sou com o nosso presidente que foi eleito agora, o senhor Lula, né? Eu não tenho diploma de faculdade, nada, só tenho apenas a 4ª série, porque naquela época era muito difícil. Então, resumindo um pouco, logo depois Deus preparou, nós viemos morar no Seringal, aqui Novo Destino, no Abacate. Meu pai comprou uma colônia, que essa colônia realmente foi até do senhor Zinovo, onde o meu trabalho é em frente do senhor Zinovo. Essa colônia já foi do senhor Zinovo, do senhor Benjamin. Tinha muita coisa nessa colônia e tudo, Deus preparou. Então, eu já fui chegando numa idade, vi que não tinha estudo, né? E meu pai era muito amigo do Joel Vieira, da dona Cleta, não sei se o senhor conheceu, que é a mãe do Ossete, né? Sim, então, Daniel. O Joel Vieira me chamou para morar na casa dele, o Joel Vieira nessa época, ele morava em frente à Congregação Cristã no Brasil, hoje fica do lado do Zequinha, onde conserta carro. E morei 1 ano e pouco com o Joel Vieira, trabalhando na lojinha dele, chamado Casa dos Brinquedos. A partir daí eu aprendi a vender. Eu agradeço a Deus que, através disso aí depois Deus preparou uma esposa para mim, casei, vim para a cidade e não tinha trabalho, não tinha muito saber e nem tinha trabalho. Eu agradeço a Deus que Deus preparou, trabalhei com Cleomar, furando poço ali no Bolinha, hoje onde a cicloplexia do Bolinha ali, furamos poço ali, em vários cantos nós furamos, ajudei ele a furar poço também na fazenda do seu Elvânia, só que é assim, muito difícil. Eu morava de favor na casa da mãe do Ossete, do seu Ossete Vieira de Lima, que é irmão do Joel Vieira.
Então sofri bastante, né? Mas agradeço a Deus, o Senhor, a senhora, que meu pai, quando eu saí de casa, casei, ele me deu um motor d'água, e me deu com amor esse motor. Era um motor de 7, né? 7 HP, mais ou menos, por aí. E então eu morei muito tempo na casa de favor, né? Na casa da mãe do O7, porque a minha tia Ernestina, quando trabalhava com o senhor Alteville Leal, ela era muito amiga da dona Cléta, ela era aprovado, o O7 também era muito provado. Aí ela articulou, e ela ajudou, lá, né? ela ajudou, porque o senhor Alteville Leal, ele era um senador, né? E era muito rico aqui naquela época e tudo. Foi ele que doou as terras para a cidade. Certamente, então aí, né? É isso. Então depois eu vim casar, depois voltei pro Joaci. Aí tu casou e voltou de novo pro Joaci, para a Zona Rural? Realmente, casei, não tinha emprego, estava aprovado, trabalhava às vezes, furava um poço hoje, naquela época ganhava R$10. E furar poço não é todo dia. Furava um poço hoje, passava 2, 3 semanas sem furar poço, né? Então eu fiquei provado, fui para Colônia de novo, fui morar no Joaci com a minha esposa, não tinha nenhum filho. E depois daí eu vi que não dava certo, eu tinha aprendido a trabalhar um pouco de vendedor, né? Uhum. Então voltei, retornei para a cidade, fiz uma casinha, Deus preparou, nessa época era terra de invasão, e fui morar no final da Pista Velha. Final da Pista Velha, lado direito aqui. Lá dentro Bairro Novo para cá, Bairro né? Novo, dentro do Capó. Então, aí eu estava aprovado, senhor, um dia, aí fui para a igreja, essa mesma igreja que eu congrego. E Deus mandou pela palavra, eu posso contar, né? Pode, fique à vontade. Conte Deus a sua mandou história. pela palavra. Olha, hoje fui realmente, antes, voltando um pouquinho atrás, eu fui atrás de pegar emprestado com meu vizinho, que era Marivaldo. O Marivaldo, ele vendia CD na rua, né? Fita também. E eu fui tomar emprestado R$5 para comprar 1 quilo de carne com ele. Eu sabia que ele tinha, ele era meu vizinho. Mas agradeço a Deus, senhora, porque ele não me emprestou, né? Não tenho e tal. Agradeço a Deus. Eu fui para a igreja assim mesmo, provado. Eu já era fraquinho, né? Estava começando a congregar. E quando chegou lá, Deus mandou a palavra assim: meu servo, tu está aprovado. Eu gostava de sentar no último banco da igreja. Meu servo, tu está aprovado, tu não tem condição, mas se tu guardar a minha palavra, sair das coisas mundanas, eu vou mostrar que sou Deus na tua vida, eu vou te abençoar, tu vai andar na minha obra por onde tu nunca pensou de andar, eu vou abrir uma porta, do pouco eu vou fazer o muito, louvado seja Deus. Então, resumindo, professor Acioli, Neto, Ilan, vocês de vós que estão nos ouvindo, eu agradeço a Deus que em pouco tempo o senhor preparou um cidadão que veio de Rio Branco, trouxe fita. Então, naquelas fitas, ele deu para mim vender. Ele passava para mim as fitas sem eu comprar. A fita cassete. Fita cassete. Ele passava de R$1,50 e eu vendia de R$3, que era o preço normal que vendia. Então eu passava o dia dentro do mercado municipal, pela rua, andando, entendeu? E Deus abençoando. Tinha dia que eu vendia 70, 80 fitas por dia, ganhando R$1,50 em cada fita cassete. Então agradeço a Deus, professor Acioli, e vós todos que estão nos ouvindo, Neto, Ilan, e minha família, alguém que está ouvindo, né, os seus seguidores do Facebook e muito mais. Agradeço a Deus que Deus foi me abençoando. Por dia eu ganhava mais, tinha dia que eu ganhava mais de R$100 naquela época. Naquela época o real era, se duvidar, era igual o dólar, o mais forte. Tem muito mais valor, né? Então é isso, eu agradeço a Deus porque o Senhor tem me ajudado, né? Prova não tem faltado, tem dificuldade, tem, mas eu agradeço a Deus com muita luta, muita dificuldade, né? O Senhor preparou depois uma portinha, aí veio a proibir, né? O CD e a fita. Eu passei a vender CD e fita, veio a proibir. Então eu sou um homem que o meu papai me ensinava, dizia: meu filho, a riqueza de um homem é você ser limpo na justiça, você não ter nenhum processo, você trabalhar. Se você tiver vontade de ver uma coisa material de uma pessoa, se você tiver vontade, você chegue e diga, peça para Deus, que Deus lhe dá, e esforço, tenha bom ânimo. Então agradeço a Deus, o professor Acioli e vós todos, que o Senhor tem me abençoado. Eu não sou rico, mas o que eu tenho é a graça do Filho de Deus. Giovanni, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você estudou até 4ª série nas escolas que você frequentou na zona rural, como é que era lá o ensino? Como é que foi a tua primeira professora, primeiro professor? Como é que era a escola? Conta aí essa tua experiência na escola na zona rural, naquela época, que eu imagino como era difícil. Já só tinha até 4ª série, terminava lá, o sujeito fazia de novo ou ficava sem estudar, né?
Senhor, olha, na verdade, só tinha até a quarta série. Quem não tinha casa na cidade, não tinha condição, não podia vir para a cidade. Alguém que tinha uma situação financeira melhor, naquela realmente era mais os patrão, né, que tinha condição. Realmente o doutor Baba, que o pai dele era o senhor Raimundo Ferreira, que ele foi dono ou gerente lá da Santa Luzia, né, o Seringal Santa Luzia. Eles tiveram chance porque eles eram patrão, então os filhos vinham estudar e se formar, e o pobre não. O meu pai, ele era tão provado, na época que nós morávamos lá em cima, que ele fumava, professor Acioli. Então era tão difícil lá, dava 3 horas da beira desse rio Tarauacá, entrando para dentro, para chegar até a localidade que nós morávamos. Hoje é dos índios lá, é a divisão da Santa Luzia com o Universo. O Igarapé, que chamava lá, era Lupuna, não sei se o senhor já viu falar. Já ouvi falar da Lupuna. Entendeu? Então, assim, o meu pai rachava um palito de fósforo no meio porque era difícil demais. Não existia Bolsa Família, não existia aposentadoria. Meu pai ainda era novo, 40 e poucos anos, né, de idade. Então, era muito difícil. Então, realmente, naquela época... Hoje eu tenho 46 anos de idade, né? Então, naquela época foi muito difícil. Mas a sobrevivência lá na época era da agricultura de subsistência? Na verdade, meu pai, cortemos seringa, ele cortava seringa. Entendeu? Eu lhe falei, eu ajudei ele a cortar seringa, entendeu? Mas o meu pai, ele era um cidadão muito inteligente. Ele cortava seringa, ele fazia madeira de máquina, de costura, ele fazia madeira de espingarda, ele fazia canoa, ele serrava. Ele era um cidadão muito inteligente. Ele não se limitou só a uma atividade, né? Não, ele consertava motor. Quando nós, lá no centro, onde nós morávamos, não, lá não tinha muito isso. Mas quando nós viemos morar aqui, pertinho da cidade, aí deu uma melhorada, porque ele consertava motor, o povo chegava com o motor esculhambado, ele fazia até peça de motor. Realmente, naquela época, chamava o burro preto. O famoso burro preto. O famoso burro preto, o professor Acioli Neto e vós todos que estão nos assistindo, o meu pai fazia até o tirante do burro preto, fazia de alumínio. O tirante do burro preto é uma peça que pega no copo, um copo que faz jogar para cima. Ele fazia até isso. Meu pai era muito inteligente, ele era amazonense, né? Então eu agradeço a Deus, era desse jeito, só que muito difícil, principalmente mais difícil ainda foi quando nós chegamos nesse centro, o primeiro ano, porque o meu pai também, ele tinha época, ele sofria de reumatismo, a famosa coluna, ele ficava tipo travado, não conseguia serrar, não conseguia, entendeu? Aí teve uma época também que o senhor Nanu e outros, tinha outros regatão, né, que passavam no Rio, passou um ano, meu pai com hepatite, ele comendo só arroz insosso. Imagina. Foi difícil a coisa naquela época. Já quando nós viemos morar perto da cidade, aí deu uma melhorada, entendeu? Que era mais perto da cidade, a colônia tinha muito. Quantos eram vocês da família? Você? Na verdade, eu sou filho da primeira esposa do meu pai, né? E nós 4, 2 homens e 2 mulheres. Então, quando meu pai separou, a minha mãe foi morar com a minha avó em Rio Branco. De Rio Branco, ela foi morar em Cuiabá, junto com meu irmão. Quando o meu pai separou, a minha mãe estava grávida do meu irmão mais novo do que eu. Então, ele ainda mora em Cuiabá, né? O meu irmão. E dessa outra, minha madrasta, ela era ótima para mim, maravilhosa. Às vezes eu deitava assim, dormia no chão, ela pegava, me levava, colocava na minha rede, porque naquela época era rede, né? Então levava, era ótimo. Mas só que assim, uma madrasta, é o que eu às vezes digo para meus filhos, ela é boa demais, ela é maravilhosa, mas às vezes, se a mãe da gente mora longe, quando a mãe da gente mora perto, não, né? Mas não é igual a mãe da gente. Nunca. Gilvan, aí você falou aí das suas atividades, se virou, furou poço e tal, voltou e começou a vender fita, vender CD, aí foram proibidos porque eram piratas, que a gente chamava, certamente, né? E aí tu migrou para quê a partir dessa época aí? Professor Acioli, realmente tinha um cidadão que tinha aberto uma loja no tédio do Tarauacá, Palácio Hotel, lá na dona Ramidinha Azevedo, a qual eu trabalho há vários anos com ela, nunca trazei aluguel, né? E lá é onde eu trabalho. Então, eu tinha um Gol, eu já tinha ganhado dinheiro, Deus preparou, tinha comprado um Gol era até branco, eu me lembro, um Golzinho antigo que a gente pisava dentro,
faltava furar para baixo porque todo enferrujado. Aí ele tinha uma mercadoria dentro e fez a contagem lá, na época deu 17 mil reais. Disse: Gilvan, eu troco essa mercadoria contigo por o Gol. E ele morava em Rio Branco, né? Ele veio abrir a loja aqui, mas não deu certo, ele queria voltar para Rio Branco. E assim começou. Aí então eu montei o ponto e Deus preparou, e pela palavra de Deus o Senhor disse: do pouco vou fazer o muito. Só que sempre eu fui um homem que eu gostei sempre de ser pontual, ir para o meu trabalho, trabalhar, porque às vezes tem algumas pessoas que trabalham hoje, se ganhar 100 reais, gasta todinho, só vai trabalhar quando não tem mais, né? Aí eu já com família, já tinha passado dificuldade. Não pode fome, gastar o capital de giro, né? Senão... Certamente. Então depois aí eu abri conta no banco, firma, né? Aí o banco foi me emprestando dinheiro, né? Não, aí foi me ajudando, entendeu? Realmente é o motivo de hoje. Já foi uma coisa, já se tornando já semi-profissional, né? Porque você já tira financiamento em banca, investe com compromisso de, né, certamente. De pagar essas coisas todas. Agora vou falar da igreja, né? Mas a minha esposa teve a oportunidade de atender um convite de uma amiga nossa para assistir um culto na igreja, chamada Igreja do Véu, né? E a gente ficou impressionado, tá, com a Igreja do Véu, porque é uma estrutura que tem lá muito interessante, né? De um lado, um grupo de senhoras, todas bem vestidas, com véu no rosto, né? Do outro lado, os esposos, né? E os homens lá, todos de paletó, né? E no meio, uma orquestra, né? Com instrumentos de sopro, tocando, né? Os hinos ou as canções que compõem o livrinho, né, de música da igreja, que são em torno de mais de 400 músicas. E eu percebi que não é assim, não tem oficialmente um pastor, né? Tem uma pessoa lá, vai lá alguém, né, vai lá para conversar e contar um pouco a história, falar de Deus, essa coisa toda, e usa muita parábola também e tal, né? Mas o que me chamou a atenção foi a orquestra, porque ele só diz o número do hino, né, da música, e vocês vão em cima ali, todo mundo toca, assim, muito legal. Como foi o teu primeiro contato com essa igreja? Como é que tu se firmou? Como foi que tu passou para compor a banda da igreja, o grupo que toca lá? Como é que, conta aí para nós essa tua inserção na igreja, né? Certamente, senhor Acioli, do professor Acioli, vós todos que estão ouvindo, né, Neto. O começo, realmente, eu já morava no final da Pista Velha, né? E gostava, eu trabalhei de taxista também, depois que eu comecei a ganhar dinheiro. Foi o chamado rotado, né? Certamente. Então, eu gostava de colocar frases de Deus, né? Sempre eu gostei. Lá mesmo, quando eu estava trabalhando na colônia do meu pai, aqui perto de Tarauacá, um dia eu estava muito atribulado no meio do sol, brocando campo, que eu brocava, fazia tudo, entendeu? E um dia eu olhei para cima e eu falei com o Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, eu estou muito atribulado, eu não aguento mais essa vida, isso não é para mim, tem piedade. Então, a partir daí que Deus preparou para mim vir para a cidade e trabalhar com Joel Vieira. Então, já resumindo, morava no final da Pista Velha, colocava aquelas frases. Então Deus preparou a Congregação Cristã no Brasil. Ela é uma obra de Deus que é por revelação. Então Deus revelou, o ancião lá realmente não tem pastor. O pastor é Jesus Cristo, como fala a palavra de Deus em Salmo 23. Fala: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-nos mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me, ó Deus, por a vereda da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque tu, ó Deus, estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborde. Certamente que a bondade e a misericórdia de Deus nos seguirão todos os dias da nossa vida, e habitaremos na casa do Senhor e dando glória a Deus por longos dias. Então, assim, lá não se chama a palavra pastor, tem o dom de pastor. Como é que é o dom de pastor? É de ser o bom samaritano, ajudar quem precisa, evangelizar, né? Porque realmente a palavra de Deus, ela é maravilhosa. O Senhor Jesus, ele sendo 3 vezes santo,
com 30 anos de idade, 33 anos de idade, ele batizou no Rio Jordão para dar exemplo para nós. Então, o verdadeiro evangelho não é aceitar Jesus. Quem é que não quer aceitar Jesus? Todos nós queremos, né, aceitar Jesus, mas o Senhor apareceu, né, foi morto ali na cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou dos mortos, apareceu aos discípulos, deixou um mandado para todos nós, para mim, para o Senhor, para o Neto, né? Para todos nós assim. Então assim, ide por todo mundo, pregar o meu evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no unigênito Filho de Deus. Está escrito na palavra de Deus. Então realmente a verdade é crer que só Jesus Cristo salva, e batizar e permanecer fiel até o fim. Vai cantar o hino a qual não foi cantado. Então assim, Deus revelou para o servo de Deus que hoje é ancião. O ancião significa o pastor, né? É o senhor José Clóvis, que mora ali perto do estádio. Ele que é uma espécie de pastor. Não tem um nome de pastor, tem ancião, mas é como se fosse o pastor. Ele e o irmão Chago. O irmão Chago é um servo de Deus simples, que anda pela rua vendendo salgados, simples, meu amigo, mora ali. Então, Deus revelou para ele: vai lá na casa do meu servo, irmão Gilvan, que mora no final da Pista Velha, fala da minha palavra, que ele vai obedecer a Deus. Então, assim eles fizeram, guiado pelo Espírito Santo de Deus, aquele que tudo pode, tudo sabe, tudo vê, e foram lá, me evangelizaram para honra e glória de Deus, não para mim, porque toda honra e toda glória não pertence a nós, mas sim a Deus, aquele que tudo pode. Então, me chamou nas águas do Santo Batismo, me batizei, depois Deus chamou a minha esposa, e hoje nós servemos a Deus por misericórdia até hoje. Então, falando na parte da música, Deus revelou também para um servo de Deus provado, que não tem muita condição financeira, lá de São Paulo, só para vir ensinar a parte da música, professor Acioli. Então veio ali, né, ensinou na parte da música. Quando ele chegou na minha casa, ficou na minha casa por vários meses, me ensinando. Então ensinou a mim, meus filhos, o Jean, o Ilan, né? O Ilan tem o dom, toca trompete na igreja. Agora ele deu uma afasta, parou de tocar, enjoou um pouco, quer tocar outro instrumento, né, o Ilan. Aí o Jean toca violino. Então, para honra e glória de Deus... O Jean toca violino, cara. Toca violino. Né? Então, para honra e glória de Deus, eu toco uma flauta. Não para minha honra nem para minha glória, mas sim para honra e glória de Deus. Então é isso. Pode perguntar o que o senhor quiser aí, que da parte de Deus tranquilo. Eu falo tudo. Gente, o Gilvan, né? Já teve aí a oportunidade de conhecer a Europa, né, e outros países aí. Conta essa experiência aí, que país tu já conheceu? Eu vi umas fotos no Facebook, tu entrando num avião, né? Enfim, conta essa experiência para nós, que os seus países que você já conheceu, meu irmão. Certamente, senhor Acioli, professor Acioli, o Neto, Ilan, vocês, vós todos que estão nos assistindo. Essa preparação de Deus, que Deus preparou para a Europa, não foi por condição minha, porque nós não temos condição, né? A nossa condição é Deus. Então eu vou contar. Foi assim, um dia eu estava na igreja e eu tinha muita vontade de congregar fora e ouvir hinos de outras línguas, né? E um dia Deus mandou pela palavra, tudo por revelação de Deus. Eu estava sentado no banco da igreja e Deus mandou um servo de Deus lá de Rio Branco e falou pela palavra: meu servo, tu vai atravessar o oceano, o outro lado, vai dar glória a Deus pro meu nome do outro lado e dizer que eu sou bom na tua vida. E eu estava lá, eu senti que era comigo, doeu no meu coração. Então, ô Neto, para honra e glória de Deus, em pouco tempo, mas eu disse: Senhor, eu fiquei contendendo com Deus, né? Eu disse: Senhor, mas eu não tenho condição. Qual é a condição que eu tenho de ir na Europa, Pai eterno? Eu não tenho condição de ir na Europa, eu sou um pequeno camelô, né? Eu não tenho condição. O Senhor disse: eu sou tua condição. Aí eu falando assim, só em pensamento com Deus, entendeu? E Deus disse: olha, eu vou preparar todas as coisas. Agradeço a Deus que foi em 2019, né? Em 2019 a passagem ficou bem baixinha, para honra e glória de Deus. Um servo de Deus de São Paulo, né, que já tinha morado na Holanda, me convidou, que a irmã dele mora na Alemanha. E Deus me cobrou assim, disse: vai lá, uma alma perante Deus. O professor Acioli, a Bíblia fala que se vender tudo que tem no mundo, não compra o valor de uma alma, porque é caro. Então agradeço a Deus que Deus preparou em 2019 e a gente foi. Nós saímos daqui, eu pagando a passagem, Deus me deu condição para me pagar a passagem de servo de Deus. Naquela época ficou bem baratinho, R$2.000 para ir e voltar. Fomos para a Itália, né? Deus preparou.
Aí de lá fomos para a Alemanha, passamos pela Suíça, o aeroporto da Espanha e vários países. Agradeço a Deus que tudo, quando chegamos na Alemanha, fomos congregar e Deus mandou uma palavra. Um servo de Deus que morava em Portugal, atendia a obra ali, porque na Europa não é que nem no Brasil. Na Europa o povo é muito rico, os carros é só carro de luxo, é carrão. Eles não querem saber muito de Deus. A obra que tem lá, na Europa, muito, é a católica. A igreja católica tem numa cidadezinha bem pequenininha, que nem essa daqui, a igreja é muito grande. Então agradeço a Deus que nós fomos, visitamos o Vaticano, porque eu tinha vontade de ir lá. Fomos no Vaticano, fomos no Coliseu de Roma. E na Alemanha nós congregamos. Na Alemanha, a obra de Deus lá na Alemanha é do tamanho dessa salinha. Então Deus preparou um servo de Deus e mandou uma palavra. Salmos 23. Eu sou o teu pastor e nada te faltará. Em outras línguas, esses mesmos hinos da Congregação Cristã no Brasil, que significa CCB, né? CCB significa Congregação Cristã no Brasil. Então é isso, a obra de Deus tem vários países do mundo. Vários países do mundo. A obra de Deus é essa mesma igreja que tem aqui do lado do Zequinha, CCB. Então, cada país, senhor Acioli, cada país tem, por exemplo, Congregação Cristã na Bolívia, Congregação Cristã no Peru, Congregação Cristã no Brasil, Congregação Cristã na Itália, Congregação Cristã na Alemanha, e aí vai, entendeu? Muito bom, Gilvan, falando agora de trabalho, né? Você é um comerciante, pequeno comerciante, certamente, que junto com sua esposa e seus filhos estão todos os dias lá para tirar o sustento da família e viver dignamente, viver honestamente, dentro das condições, evidentemente. Botar o filho para estudar, né? Garantir um futuro bacana para os filhos, um conforto para a família, enfim, cara. Então, assim, quais são as principais dificuldades que vocês, né, que são muitos comerciantes, assim, com o teu porte, né? Hoje a gente viu que a prefeitura está entregando ali um bloco ali de espaços novos para os camelôs ali, que estavam naqueles espaços tudo caindo de madeira, né? Então, boxes pequenos, que ali o cara vai ali para dentro e bota um pedaço lá de fora e se vira, né? Como é trabalhar todo dia num pequeno comércio e esperar que o cliente venha, né? Você que já tem essa experiência, quais são as dificuldades que vocês encontram nessa atividade mesmo? Sim, certamente, senhora senhora, isso aí foi muito importante, essa sua pergunta. Ela porque, na verdade, meu pai já dizia, né? Você tem que ser melhor naquilo que tudo que você fizer, você tem que procurar ser o melhor, meu pai dizia. Ou dar o seu melhor. Ou dar o seu melhor. Então, agradeço a Deus que eu tenho um curso, né? Deus preparou, foi muito bom para mim. Eu fiz com o Ivo Roberto, nós fizemos um curso de consultor de vendas, né? Eu sou consultor de vendas, para honra e glória de Deus, né? Fiz um curso, naquela época era pelo governo, né? Nós fizemos. Então, foi muito bom, me ajudou muito, porque Deus preparou que eu aprendi muita coisa. O homem nunca que aprende tudo, né? Todo dia tem uma coisa para... Então, é difícil, assim, você... No meu negócio ali, realmente, é muito estressante, entendeu? Trabalhar todo dia, já está com muitos anos que eu trabalho, entendeu? Eu realmente agora estou entrando num carro, no aplicativo para trabalhar, eu tenho um carrinho, para mudar um pouco a ideia, né? Para mudar um pouco, porque fica tipo estressado, entendeu? A gente fica tipo aquela fadiga, com depressão, né? Entendeu? Então, assim, eu admiro muito o povo da igreja do sétimo dia, porque no sábado não trabalho, eu tiro um dia que eu não trabalho. Então, o comerciante, ele é uma prisão. É uma prisão. A gente fica direto. Se você quiser ter sucesso, tem que ser pontual, é direto. Entendeu? Não pode fechar, senão perde cliente. E na minha área, tem muita concorrência, entendeu? Mas eu louvo e engrandeço a Deus, que é muito abençoada por Deus. Tudo foi preparação de Deus, tudo foi... O Senhor disse, olha, do pouco eu vou fazer o muito, né? Eu agradeço a Deus que eu já trabalhava na portinha estreita, depois a senhora, dona do ponto, me deu outro ponto ali, maior, né? Eu vi que ampliou bastante, teve um outro que eu estou agora, né? Ampliei agora, realmente, isso aí que o senhor está falando,
era da dona Hilda, ela vendia perfume lá. Então ela veio me passar o ponto, mas através desse ponto eu tive que pagar 20 mil reais só pelas prateleiras, alguma coisa para me ter direito no ponto. Então hoje, eu falando aqui para o senhor, eu pago 3 mil reais de aluguel, né? Mas agradeço a Deus que ainda sobra um pouquinho para a gente manter a família. Não dá como é que coisa. você... Eu sei que foi uma coisa louca para o mundo inteiro, para todo mundo. Como é que você conseguiu sobreviver aí na pandemia, né? Quando todo mundo se restringiu, né? E não sabia o que fizesse, na verdade ficou todo mundo sem saber. O comerciante não sabia se abria, aí o povo não sabia se ia, e era aquela tensão, uma coisa desconhecida que pegou todo mundo de surpresa, foi aquela loucura, né? Como é que tu conseguiu andar naquelas restrições todas? Certamente, na verdade, até mesmo um ancião, né, falando assim da minha igreja, já tinha dito para mim, é uma pessoa mais, eu sempre gostei de ouvir as pessoas mais experientes, ou seja, assim, mais idosas, né, e ele sempre, através da palavra de Deus, que eu já conheço, né, ele disse, olha, servo de Deus não deve se preocupar com nada. Quando fecha uma portinha aqui, Deus abre um portão ali. Então eu agradeço a Deus que na pandemia, quando veio a fechar mesmo, antes Deus me deu um entendimento. Disse, trabalha, enquanto a portinha está aberta, trabalha, guarda um dinheirinho que tu tem tua família, que vai ser difícil. O Deus revela para o servo de Deus, embora que seja fraco, errante, né? Porque forte mesmo é só Deus. Então, mesmo é só Deus. Então agradeço a Deus. Quando veio fechar, o Senhor disse, olha, agora vai trabalhar pela internet. Então, usar a ferramenta, né? Certamente. Então fui em casa e comecei a abrir um grupo ali de internet, do WhatsApp, né? E postava minhas coisas e ia entregar aos clientes. Então assim foi, porque foi muito difícil, porque esperar 2 meses, 3 meses para ser aprovado no auxílio, né? Realmente que eu sou pequeno, eu tive direito de receber. Claro. Eu recebi sim, porque estava fechada a minha loja, né? Eu recebi o auxílio, né? Mas foi muito difícil. Agora, por outro lado, quando terminou ali, que veio a questão de muito dinheiro, realmente eu fiz, todos os comerciantes ganhou dinheiro. Quase todos, eu acho que todos. Eu ganhei dinheiro, paguei umas dívidazinhas que eu tinha no banco, umas dívidazinhas pequenas, comprei uma colônia, Deus preparou na beira da estrada, ali perto do Gregório, entendeu? E ainda sobrou um pouquinho, né? Não muita coisa, mas eu agradeço a Deus. Quando terminou, foi muito bom, porque foi muito dinheiro no mercado. Então, eu ganhei dinheiro. Muito bom. Olha, nós estamos conversando com o Gilvan Silva, do Gilvan Variedades, contando aí sua história. Que bacana te ouvir essas coisas, né? As pessoas estão habituadas a só prestar atenção, né? Nos grandes intelectuais, nos grandes... as pessoas com muita posse, né? Com muito cargo, e às vezes esquece de dar atenção para o jeito simples que está ali com a família, ganhando o dinheiro dele honestamente, trabalhando num comércio pequeno. E quando eu paro lá no Gilvan com a Alzira na janela, ele já sabe que a Alzira vai entrar ali, ele já sabe que a Alzira vai comprar alguma coisa, que quando entra uma criança lá no Gilvan, ela não sai de lá sem nada, né, Gilvan? Certamente. É um ambiente que a criança... Certamente. Então, assim, a gente precisa dar atenção, e esse espaço aqui é para isso. Então, eu queria muito agradecer ao Gilvan, dizer para ele que foi uma satisfação receber, agradecer ao Neto, no nosso apoio aqui de técnico, a minha filha Janaína, que faz a divulgação junto comigo, a minha esposa. Ano que vem nós vamos estar com um estúdio, né, mais moderno, com um espaço mais aconchegante para receber as pessoas aqui, né, e revelar, né, para nossa cidade e despertar nas pessoas que prestem atenção no seu semelhante, né, no seu semelhante, no seu aliado, que é seu vizinho, aquele que lhe empresta pó de café quando acaba o seu, enfim, cara. Então, assim, é muito legal entrevistar pessoas como o Gilvan. Gilvan, cara, quero desejar boa sorte e a gente vai estar sempre por perto aí, meu irmão. Quero que você faça aí uma fala final para os nossos jovens, para os nossos amigos que estão nos assistindo. Se quiser fazer uma oração, faça. Fique à vontade. É isso aí, senhor Acioli. O professor Acioli, Neto, o Ilan, né, e todos vós que estão nos assistindo, eu sou muito grato a Deus por essa oportunidade. Eu nunca pensei, né, que eu ia ter essa oportunidade, né, porque todos nós
tem uma história de vida, né? E o que eu tenho a dizer é que eu sou muito grato a Deus. A oração nós que servemos a Deus por misericórdia na Congregação Cristã no Brasil, a oração é de joelho, né? O Senhor disse, quando orar, entra no teu aposento, fecha a porta do teu aposento e ora a Deus secretamente, né? E o nosso Pai que está no céu nos ouve, né? E hoje mesmo, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo de Deus, se Deus preparar todas as coisas, hoje é dia de culto na Congregação Cristã no Brasil e vou servir a Deus, vamos todos servir a Deus, né? Professor Acioli, todos vós que servem a Deus, vamos procurar servir a Deus, porque a palavra de Deus fala que tudo aqui é vaidade neste mundo de ilusão, né? Então sou muito grato a Deus nessa parte, o professor Acioli, o Neto, o Ilan, que o meu filho está aqui nos vendo, todos vós, né, que estão nos assistindo. Então sou muito grato a Deus e que Deus abençoe a todos vós, tá? E fica todos com Deus, e é isso. Quando eu for orar, Deus me fará lembrar de todos vós, orar a Deus na igreja, na Congregação Cristã no Brasil. E sou muito grato, não tenho nem com o que pagar, professor Acioli, essa sua entrevista comigo, mas Deus, nosso Pai, tem. Então tá bom, que Deus abençoe a todos, fica todos com Deus. Valeu, rapaziada, a gente volta em breve aí com o nosso podcast, nosso bate-papo, aqui dos nossos estúdios aqui no bairro da Coab. E é isso aí, um abraço, até a próxima. Neto, um abraço também.